Em poucos segundos, uma avalanche de lama destruiu vidas e sonhos para sempre. Famílias separadas, cidades soterradas e um país inteiro chocado diante da maior tragédia ambiental do Brasil. Essa é a história de Brumadinho, onde a lama não levou só casas, mas o futuro de milhares. Se essa história mexeu com você, compartilhe para que ninguém esqueça. Porque lembrar é um ato de justiça. Não era um dia diferente para Brumadinho. A cidadezinha mineira seguia sua rotina tranquila, com famílias indo ao trabalho, crianças brincando nas ruas e o canto dos pássaros misturando-se ao som distante das máquinas da mineradora. Mas ali, silenciosamente, uma ameaça pairava. A barragem da Vale, enorme e imponente, que há anos guardava toneladas de rejeitos de mineração. Havia relatos, avisos e estudos apontando riscos, engenheiros preocupados, comunidades alertando para o perigo. Mas tudo parecia longe, distante, um problema para depois, um risco para outros. Ninguém imaginava que, em questão de segundos, aquela barragem, fonte de sustento para muitos, se transformaria em um monstro que engoliria vidas e sonhos. Era 25 de janeiro de 2019. O sol brilhava forte e a rotina se desenrolava. Até que, de repente, um estrondo violento cortou o ar. A lama rompeu barreiras, avançou como uma avalanche impiedosa, soterrando casas, carros, pessoas. O chão que sustentava a cidade virou um mar de destruição. Essa é a história de Brumadinho, uma tragédia que marcou para sempre o Brasil. Não só pela força da natureza, mas pela falha humana que permitiu que ela acontecesse. Eles disseram que era seguro. Os técnicos, os responsáveis, a empresa, todos garantiram que a barragem estava estável, que não havia risco iminente. Mas a verdade era outra, escondida em relatórios que ninguém viu, em alertas ignorados e na pressa para lucrar. O que era para ser uma fortaleza de segurança virou uma bomba relógio. Naquele dia, a barragem cedeu, e a lama, que antes era apenas um resíduo, se transformou em uma força brutal, invadindo o vale, engolindo tudo em seu caminho. Casas foram soterradas, ruas desapareceram e vidas foram arrancadas sem aviso. A população viu seus sonhos virarem lama. A barragem que sustentava empregos, famílias e esperanças virou símbolo de destruição e negligência. A terra que antes dava frutos virou um campo de dor e luto. O estrondo da barragem rompida ecoou como um trovão que não anunciava chuva, mas desastre. Em questão de segundos, uma avalanche de lama e rejeitos minerários avançou por encostas e vales, destruindo tudo em seu caminho. Casas foram soterradas, ruas desapareceram sob o mar de lama, e famílias foram tragadas pela tragédia que parecia impossível de parar. Os primeiros momentos foram de choque e confusão. Pessoas corriam para salvar o que podiam, enquanto o rio Paraupeba, que até então era fonte de vida e lazer, virava um córrego escuro, poluído, carregado de morte. O que antes era terra firme, agora era um cenário de destruição e silêncio. O desastre de Brumadinho não foi apenas ambiental, foi humano. Foi a perda de lares, de histórias, de vidas. Um instante que parou o tempo e mudou para sempre o destino daquela comunidade. As sirenes soaram pelos bairros próximos ao desastre, enquanto equipes de resgate corriam contra o tempo para encontrar sobreviventes sob toneladas de lama. O chão, antes firme, tornava-se traiçoeiro para aqueles que tentavam salvar vidas. Mergulhadores, bombeiros, voluntários, todos unidos numa corrida desesperada contra a natureza e o relógio. Relatos de sobreviventes e testemunhas começaram a surgir. Histórias de quem escapou por pouco, de quem ajudou desconhecidos e de quem enfrentou o medo e a esperança lado a lado. As condições dificultavam cada operação. O risco de deslizamentos e contaminação era constante, tornando o resgate uma missão hercúlea. Cada minuto que passava era crucial para a vida de quem estava soterrado. Enquanto isso, famílias aguardavam notícias, muitas vezes angustiadas pelo silêncio.
As perdas foram devastadoras e irreparáveis. Centenas de pessoas desapareceram sob a lama, muitas delas nunca encontradas. Famílias inteiras foram desfeitas em um instante. O número oficial de mortos crescia dia após dia, enquanto a esperança diminuía. Cada vítima tinha uma história, um rosto, uma vida cheia de sonhos interrompidos. Crianças, trabalhadores, mães, pais, todos foram vítimas de uma tragédia que abalou o Brasil inteiro. O luto coletivo tomou conta das comunidades, que agora enfrentavam a difícil tarefa de seguir em frente sem seus entes queridos. O impacto psicológico e social da tragédia reverberou por meses e anos, mostrando que a dor de Brumadinho não estava apenas no solo, mas no coração de seu povo. O Brasil inteiro parou para acompanhar a tragédia. Canais de televisão interromperam suas programações, jornais dedicaram suas capas ao desastre e as redes sociais foram inundadas por mensagens de apoio e solidariedade. Brumadinho virou assunto mundial, mostrando a força da dor que une uma nação. Diversos países ofereceram ajuda, enquanto organizações internacionais enviavam equipes técnicas para colaborar com os resgates e avaliações ambientais. O impacto ambiental e social ganhou destaque nos meios de comunicação, reforçando a urgência da tragédia. Em estádios, clubes rivais organizaram campanhas para a arrecadação de fundos e jogadores vestiram faixas em homenagem às vítimas. A solidariedade rompeu barreiras, mostrando que, diante do sofrimento, a humanidade pode se unir. A Vale, responsável pela barragem, não demorou a ser alvo das investigações e críticas. Documentos começaram a surgir, revelando que vários alertas sobre a segurança da barragem haviam sido ignorados ou minimizados. A pressão da produção e o lucro pareciam pesar mais do que a vida das pessoas. Testemunhas relataram que técnicos tinham conhecimento de fissuras e problemas estruturais, mas a empresa preferiu manter tudo em silêncio. As autoridades também foram questionadas pela lentidão nas fiscalizações e pela falta de transparência. O sentimento nacional era de revolta. A tragédia poderia ter sido evitada e muitos exigiam respostas e punições. A lama não só destruiu casas e vidas, mas também jogou na lama a confiança de milhares de brasileiros em instituições que deveriam protegê-los. As famílias começaram uma longa e dolorosa batalha por justiça. Processos judiciais foram abertos contra a Vale e empresas responsáveis, buscando reparação pelos danos materiais, morais e ambientais causados pela tragédia. O clamor por punição ganhou força nas ruas, com protestos, manifestações e campanhas de conscientização. Sobreviventes e parentes das vítimas se uniram para exigir transparência, responsabilidade e mudanças que evitem novos desastres. Apesar dos esforços, o caminho foi difícil. Muitos sentiram que a resposta das autoridades foi lenta e insuficiente. A busca por justiça virou um símbolo da luta contra a impunidade e da defesa dos direitos das comunidades afetadas. A destruição ambiental causada pelo rompimento da barragem foi devastadora. O rio Paraopeba, que antes era fonte de vida, água potável e pesca para milhares de pessoas, ficou totalmente contaminado por rejeitos tóxicos. A lama avançou por quilômetros, afetando a fauna e a flora locais e comprometendo o ecossistema da região por anos. A contaminação da água prejudicou comunidades ribeirinhas, agricultores e pescadores que dependiam do rio para seu sustento. O solo fértil se tornou impróprio para o cultivo e a biodiversidade sofreu um impacto irreversível. Esse desastre ambiental serviu como um alerta mundial sobre os perigos da mineração irresponsável, reforçando a necessidade de políticas mais rígidas e fiscalização efetiva para proteger a natureza e as pessoas que dela dependem. A comunidade de Brumadinho, devastada pela tragédia, enfrentou o desafio de reconstruir suas vidas e seu lar. Organizações governamentais e não governamentais uniram esforços para oferecer apoio às famílias afetadas, com programas de assistência social, saúde e moradia.
Apesar das dificuldades, surgiram iniciativas de reconstrução urbana, projetos para revitalizar áreas afetadas e ações para recuperar a confiança da população. O espírito de solidariedade entre moradores e voluntários fortaleceu a sensação de pertencimento e esperança. Porém, a recuperação física nunca foi suficiente para apagar as cicatrizes emocionais e sociais deixadas pela lama. Brumadinho precisou aprender a conviver com a memória viva da tragédia enquanto buscava um futuro. A tragédia de Brumadinho deixou marcas que vão além do visível. A lama que engoliu casas e vidas também entrou na história como um lembrete brutal da importância da responsabilidade e do cuidado com o meio ambiente e as pessoas. Essa tragédia é um alerta para governos, empresas e sociedade. Não basta buscar lucro se isso significar colocar vidas em risco. A memória de Brumadinho precisa servir para que eventos assim nunca mais aconteçam. Hoje, ao olhar para a cidade, não se pode esquecer da lama que levou famílias inteiras, mas também não se pode deixar de reconhecer a força e a resiliência dos que ficaram para contar essa história. Que a lembrança seja um compromisso eterno com a prevenção, a justiça e a esperança. Porque esquecer seria a maior perda de todas. Se esse vídeo te tocou, se inscreva aqui para que essa história não caia no esquecimento.